Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão participando conosco, assistiram a nossa palestra de ontem, estão participando com a gente hoje. Eu espero que estejam aqui também amanhã para completar esse ciclo de 3 palestras que fazem parte do nosso workshop Manual do Proprietário das Edificações. Bom, só relembrando aqui o nosso cronograma. No primeiro dia, nós falamos sobre o entendimento do Manual do Proprietário e apresentamos os principais conteúdos, que fazem parte deste documento. Tá? Hoje, nós vamos falar do passo a passo para o seu Manual do Proprietário. E amanhã, na terceira palestra, nós apresentaremos um manual, vamos abrir modelos de manuais para a gente conhecer o interior deles, ver como eles funcionam na prática. Tá? Então, a gente vai analisar esses documentos prontos e ver detalhes que são importantes para a gente avaliar quando elabora ou quando vai verificar este documento. Tanto a construtora contratando alguém para fazer esse trabalho, ou se você for o elaborador do manual do proprietário. Ok? Então, vamos lá. Hoje é o passo a passo do manual. A gente vai falar das ferramentas, os sistemas PDIs, as maiores dificuldades para elaborar o manual e alguns dos principais erros que a gente vê em alguns manuais. Bom, deixa eu me apresentar, eu sou Jussara Lima, engenheira civil, aqui na Realizar Engenharia, empresa fundada em 2016 por 3 sócios. Nós variamos aí em experiência de 17 a 30 anos na área tanto de construção quanto de gestão da manutenção de prédios, tá? Do ambiente construído. Eu comecei em obras, eu falei um pouquinho da nossa história na primeira palestra e essa foi a primeira obra que eu participei como estagiária lá atrás, em 2006 ainda. E a gente falou um pouquinho do manual, das formas como ele pode ser entregue. O manual ele pode ser físico, um trabalho impresso. Ele também pode ser em pencard ou pendrive, com a logo do empreendimento ou da própria construtora. E o mercado é muito vasto, A gente tem aí tanto os clientes construtoras e incorporadoras que estão entregando novas obras ou obras de reforma, E essas edificações elas podem ser das mais variadas tipologias, empreendimentos comerciais, residenciais, escolas, shoppings, arenas, aeroportos, tá? Toda essa gama de empreendimentos. Se tem um ambiente construído, ele precisa de um manual. Além disso, temos também os prédios em uso, aqueles prédios que não tiveram um manual elaborado quando ele foi feito. Às vezes porque a norma nem existia na época que o prédio foi entregue. E agora os síndicos sentem essa necessidade. A gente já fez vários trabalhos para condomínios e a grande dificuldade deles é exatamente essa, não reconhecerem os sistemas que o prédio tem e aí só lembra de fazer a manutenção quando já está em estado de calamidade, Aquele sistema já acabou a vida útil dele e aí começa a deteriorar muito a edificação e tem que fazer reformas muito caras, Então, eles pedem uma inspeção predial e depois pedem a elaboração do manual do proprietário com um plano de manutenção. Tá? Então, fica um trabalho completinho. Bom, e vamos começar, então, de trás para frente. Vamos entender os maiores erros que a gente pode cometer na elaboração do manual para eu entender por que eu preciso de ter ferramentas e a sequência lógica para elaborar um bom manual. Bom, vamos lá. Primeiro é você utilizar um documento genérico, A gente falou disso na palestra 1, mas utilizar um documento genérico vai contra todas as premissas normativas, tá? Inclusive legais, Quando você fala que faz um manual de um produto, ele é realmente o que significa a palavra manual, ele vai ter um descritivo específico daquele produto. Se ele for genérico, ele perde a função para a qual ele se destina, tá? Então, para a gente poder seguir certinho, eu não posso fazer um documento único que vai servir para todas as obras. Isso não existe. Cada obra, cada edificação vai ter o seu manual do proprietário próprio, mesmo que seja o mesmo projeto. Só de eu mudar de localização, eu já vou mudar a fundação, já vou mudar uma série de itens que vai alterar o conteúdo do manual do proprietário, ok?
Depois, apresentar apenas um manual para toda a edificação. Isso a gente comentou também na aula passada, mas é bom reforçar. Da onde que saiu essa informação? Ela vem da norma de desempenho, tá? Ela fala que o construtor ou incorporador, ele tem que entregar um manual específico para o uso que ele se destina. Então, se eu tenho proprietário com áreas comuns, as áreas comuns estão na responsabilidade do síndico e a unidade está na responsabilidade do proprietário. Então, eu tenho que fazer um manual do proprietário e um manual para o síndico. Então, assim, é difícil a gente contemplar esse conceito, porque quando eu falo manual proprietário, parece que estou falando de tudo, né? Mas é porque aqui a gente precisa separar o que é o proprietário da unidade do que é o síndico, tá? Mas os dois, na verdade, são manuais da edificação. Só que uma edificação é a unidade, a outra edificação é todas as áreas comuns que abrangem aquele edifício. E não importa, tá? Pode ser tanto residencial ou comercial. Se ele tem a separação de propriedade privada e áreas, né, que são edilícias, que são de propriedade comum a várias pessoas diferentes, então ele precisa ter essa separação. Por quê? O proprietário ele vai se responsabilizar apenas pelos sistemas que existem na propriedade dele, na unidade que ele utiliza. Tá? Se for uma sala comercial, ele vai se responsabilizar pelo aquele ambiente que ele comprou. A parte interna das salas e todos os sistemas que existem dentro da sala dele, que é a unidade que ele utiliza, tá? Que ele é proprietário. Mas se é dentro de um prédio comercial enorme, que tem pressurização de escada, tem elevador, tem uma fachada unitizada, todos esses sistemas não são específicos da unidade dele, é específico da área comum. Então, a área comum é gerida pelo síndico, né, pela administração do condomínio. Então, para essa pessoa, né, que é uma pessoa jurídica, ele precisa receber um manual específico de pessoa jurídica, tá? Para o condomínio. Então, eu preciso fazer 2 documentos toda vez que eu tiver uma situação de um condomínio edilício. E quando eu falo de condomínio edilício, ele não se atém a condomínios verticais. Eu posso ter condomínios horizontais também, tá? Então, se eu tiver um condomínio fechado, ele é horizontal, um condomínio de casas, condomínio de lotes, condomínio de galpões. Então, eu tenho a parte que é da unidade, da propriedade privada, e eu tenho toda aquela parte de infraestrutura, calçamento, ruas, né, pavimentação. Toda essa parte vai contemplar no manual da administração daquele condomínio, ok? Esse conceito é muito importante ficar claro, porque a gente vê ele falhando em várias situações, tá? Eu não posso entregar um manual único para todo mundo. Então, pode acontecer, tá, gente? Isso, inclusive, aconteceu. Você entrega um manual completão para um proprietário e ele acha que ele tem que fazer a manutenção da fachada dele. Isso já foi uma pergunta que me fizeram, proprietário. Ele falou, eu preciso pintar a fachada aqui, eu posso pintar só a minha, porque ninguém está querendo fazer a manutenção deles, mas eu quero ser certinho. Quero fazer a minha manutenção, não ficar devendo nada para ninguém. E ele queria pintar só a fachada do apartamento dele. Só que isso não existe, né? Eu não vou contribuir para a vida útil da fachada se eu fizer unitariamente uma fachadinha e não fizer o todo, tá? Por isso que é importante separar os documentos para não gerar esse tipo de dúvida, né? Quem que é o responsável de atuar naquela manutenção. Então a gente separa os documentos para separar também as responsabilidades. Outro ponto, né, que é muito problemático é quando você não inclui todos os sistemas, tá? Então é importante a gente sempre lembrar que eu preciso trabalhar a manutenibilidade das edificações, tá? Vou passar um exemplo aqui para vocês que vocês vão entender o que a gente está querendo dizer nesse requisito. Então vamos a um exemplo que vocês vão entender um pouco melhor o conceito, tá? Bom, aqui a gente tem um prédio que nós fizemos o manual e ele tem 2 sistemas estruturais conjugados. Isso é muito comum, tá? Então a gente pode ter edifícios, né, e empreendimentos com estruturas mistas. Tá? Nesse caso aqui ele tinha a estrutura base de concreto armado e uma estrutura auxiliar metálica para suporte da fachada airada. Tá? Não é toda a fachada airada que vai ter um suporte metálico, mas nesse caso ela tinha. E quando eu tenho uma questão estrutural,
é claro que eu preciso demandar qual que é a manutenção daquele item. Então, a estrutura metálica auxiliar, ela não entraria na manutenção da fachada, porque ela tem uma manutenção específica para ela, tá? Existe uma norma específica, né, de estrutura metálica, então eu precisava colocar neste ponto essa manutenção adequada para este item. Então, é um suporte auxiliar metálico, ok? E a parte de estrutura de concreto armado, ela segue com a sua manutenção da forma adequada para este sistema, né? Ela não está suportando tudo, tem uma parte que ela é auxiliada pela estrutura metálica da fachada. Isso acontece em vários empreendimentos. A gente tem empreendimentos que o importante da torre é a alvenaria estrutural. Isso é muito comum. Aí você abre o manual, só fala, mas qual que é o tipo de estrutura? É alvenaria estrutural. Mas toda a parte de fundação, né, de contenção que foi realizada, os blocos, foi tudo em concreto armado. E não fala nada de concreto armado no manual. Isso é um erro, tá? Eu preciso contemplar todos os sistemas. Mas às vezes alguns sistemas eles estão um pouco mais escondidos. Então, se você não passar por um crivo, né, por uma análise mesmo do projeto como um todo, analisando cada sistema e vendo, né, o que aquele sistema tem ou não, realmente isso pode passar batido. Quer ver um outro exemplo? A própria fachada, né? Tem edifícios que têm fachadas múltiplas, né, mistas, que é o caso desse prédio aqui. Tá? Ele tem uma fachada anotizada de alumínio e vidro, que é aqueles painéis, né, que a gente monta direto, então você não vê uma esquadria, você vê um pano, né, único. Você tem fachada eirada de granito, que ela vai compor também um sistema auxiliar de metálica, né, para suporte, porque o granito é uma pedra pesada, então ela realmente vai precisar ali de um suporte adicional. Você tem brises metálicos, que é de alumínio, mas a manutenção do brise é diferente da fachada anodizada. Então eu preciso de ter um item específico para explicar como é que vai ser a manutenção desse brise. Tá? Inclusive podem ser fornecedores diferentes. Eu preciso então colocar as especificidades de cada sistema. E lá embaixo eu tinha todo o embasamento que a frente, né, do embasamento para a rua era também um sistema de fachada. Era uma fachada com pintura texturizada, tinha junta de dilatação, tinha todos os requisitos, né, para serem mantidos como fachada e não só como pintura. Tá? Então é importante ver a diferença desses dois sistemas e colocá-los adequadamente dentro do guarda-chuvinha, mãe. Por isso que eu considero a fachada como um sistema. Tá? Ela tem vários subitens que a compõem e várias tipologias. Então eu não posso colocar lá perdidamente um item que se chama pintura texturizada ou textura, como eu já vi, né, em vários outros modelinhos de manuais. Ela tem que ter um capítulo que chama fachada e falar qual que é o tipo de fachada, porque ele pode ter mais de um tipo. Tá? Então é importante, quando a gente fala de não deixar nenhum sistema para trás, é isso, é analisar cada instalação que compõe aquela edificação, cada sisteminha, porque como a gente falou na primeira aula e eu reforço aqui, cada edifício é um conjunto de sistemas. E quando eu penso em um conjunto de sistemas, se eu deixar de analisar cada sistema como um subitem dentro dele mesmo, eu posso sim esquecer de alguma coisa. Tá? E aí o meu manual fica incompleto. E a gente já viu, né, que manuais incompletos ou falha de informação gera prejuízo para todas as partes envolvidas. Gera prejuízo para o cliente, que não vai saber fazer a manutenção adequadamente, aquele item vai ficar meio que morto ali, e com certeza vai dar problema. E depois gera prejuízo para a construtora, porque aquele condomínio não vai aceitar calado, né? Vai reclamar, vai levar na justiça, e aí gera todo um prejuízo para todas as partes. Pode ter certeza que ninguém fica feliz em entrar na justiça contra um réu aí que fez alguma coisa errada, ok? Não deixar claro as responsabilidades do usuário. E sim, o usuário tem responsabilidades, ele precisa cumpri-las. É muito comum, gente, o pessoal falar, mas isso daqui é a consultora que tem que fazer. Quando você vai ver, é o item que teve falta de manutenção, tá? Aqui é importante a gente lembrar que a norma de desempenho trouxe esse conceito muito claramente, tá? Se não for feita a manutenção adequada, a garantia pode ser perdida.
É o mesmo conceito quando você compra um carro. Se você não fizer as revisões na concessionária, da forma como a concessionária fala que tem que ser feito, você perde a garantia daqueles itens, né, que você possui um tempo determinado no seu veículo. Então, o mesmo conceito se aplica às edificações. Tá? Você precisa, sim, contribuir com as manutenções, fazê-las todas certinhas e registrar. Tá? E esse é um ponto que vários condomínios cometem erros bobos, né? Faz a manutenção, guarda uma nota fiscal, perde aquele registro e não tem como provar que fez a manutenção. Então ele vai perder a garantia respectiva se ocasionar algum problema que não é devido à falta de manutenção, né? Que é uma falha executiva de fato. Se ele não tem como provar, vai ficar difícil administrar aquela situação. Por isso que é muito importante, tá? A gente tem aquele processo de entrega de obra bem organizado, até para ter clareza. Quando a construtora ela investe nesse procedimento de entrega de obra, isso fica muito fácil de caracterizar quem que é a responsabilidade daquele item, se é falha de manutenção ou não. Porque ela vai fazer a entrega do manual, vai entregar um modelo de plano de manutenção, vai fazer uma vistoria de recebimento daquele prédio, atestando como que as áreas foram entregues para aquele condomínio e vai entregar o databook condominial ou databook contratual com toda a documentação para falar como que aquela obra nasceu. Então aquela obra tem histórico documental, tem como inserir e executar todos os itens de manutenção que ela precisa. Aí passou-se 2, 3 anos, o condomínio vem reclamar de alguma coisa, a primeira questão que a consultora vai perguntar é: fez a manutenção? Ah, se tiver dado uma duvidazinha, acabou. Ó, abre o seu livrinho, cadê? Deixa eu ver como é que está o histórico de manutenções. Ele nunca nem abriu o plano de manutenção, vai descobrir naquele dia que tem uma caixa esquecida lá no condomínio, que tem o plano de manutenção. Então, na mesma hora, a consultora vai falar: olha, esse não é problema meu, você realmente não fez a manutenção, agora você vai ter que provar que foi uma falha executiva. E judicialmente é exatamente isso que acontece, né? A parte que reclama é que tem que provar que a falha é de quem ela está reclamando, tá? E aí o que acontece muitas vezes é que o prédio ele realmente falhou com a manutenção e as custas naquele conserto, né, de reaver, fazer aquela manutenção corretiva, vai ser do condomínio, tá? E é claro que se ele tivesse feito a manutenção, mesmo que aquele problema ocorresse, a forma de corrigi-lo seria muito mais barata. Então a falha da manutenção ela prejudica em muitos âmbitos, tá? É importante a gente lembrar que existem algumas situações que realmente o condomínio vai perder a garantia por não ter feito a manutenção. Tá? Isso é preconizado até pela norma de desempenho, ok? A gente tem alguns documentos que não ajudam o nosso contratante, né, o construtor ou o condomínio que te contratar para fazer o manual, tá? E a gente precisa lembrar que o que a norma 14037 preconiza é que o manual precisa ser escrito em linguagem simples, direta, didática, tá? O manual ele precisa ser acessível para os leigos. Então é muito fácil, né, você como arquiteto, engenheiro, escrever de forma extremamente técnica, porque é a forma como vem do projeto, né? E a gente está acostumado a lidar com aquele linguajar que é próprio da área. Mas quando você vai passar isso para alguém que não trabalha na mesma área, ele vai ficar muito confuso. Tá? Eu já tive síndico que fazia confusão entre cimento e concreto. Para ele era tudo a mesma coisa. Ele falava que concreto era cimento, cimento era concreto. Então a gente não pode exigir que ele tenha aquele conhecimento. Não é a área dele. O síndico pode ser advogado, pode ser médico, pode ser qualquer profissão, não é engenheiro. Pode ser engenheiro também, mas não é obrigação que ele seja. Tá? Então é claro que a documentação que for voltada para ele não tem a necessidade, a obrigatoriedade de ser extremamente rebuscada tecnicamente. Pelo contrário, ela precisa ser o mais didática possível, conter imagens, diagramas, da forma como você conseguir ilustrar de maneira bem clara o que você está querendo dizer. Tá? Algumas questões podem ficar um pouco mais nebulosas, por isso que é importante, então, às vezes, usar imagens, usar uma parte de um diagramazinho, um desenho, tá? Um esquemático, põe lá um mapinha, um croquis,
para a pessoa conseguir entender, né? Mesmo com linguagem não verbal, ela vai conseguir visualizar e entender aquela mensagem que você quer passar, tá? E esse detalhamento vai condizer com o nível de complexidade da edificação. Quanto mais complexa, mais detalhado o manual tem que ser, tá? Porque realmente, quanto mais complexo, mais difícil vai ser de gerir aquele empreendimento. Ok? Então, assim, quanto mais complexa, né, mais difícil é de fazer a gestão de manutenção daquele empreendimento. Informação prolixa ou de difícil entendimento, né? Isso a gente também vê. Vou colocar um exemplo aqui que vocês vão entender. Isso aqui a gente viu em um manual que estava explicando o que é alvenaria. Então ele colocou vários conceitos que vêm da norma de desempenho, inclusive, né? Que fala sobre solicitações e critérios, o que uma alvenaria tem que ter para ela se adequar aos requisitos de desempenho, né? Em termos de acústica, de conforto térmico, enfim, todos os requisitos que a consultora precisa entregar para o sistema de alvenaria. Então, no lugar de colocar tantos detalhes extremamente técnicos, né, que às vezes até o próprio engenheiro, né, vários engenheiros arquitetos não vão entender o que está querendo dizer, quem dirá, então, um leigo, né, um síndico que está tentando entender o que aconteceu no prédio dele, ou o usuário final, que não é nada, né, que é uma pessoa normal, não está acostumado com a parte da engenharia, vai ler isso daqui e não vai entender. E o nosso objetivo é que é o contrário, que ele entenda. Então, mais que colocar esses detalhes extremamente técnicos que não passam informação de uso, operação, manutenção, que ele vai precisar absorver para fazer a manutenção dele, é muito melhor você empregar imagens e textos que vão ajudá-lo. Então, faz um descritivo melhor. Qual é o tipo de alvenaria que está sendo feita? Qual foi o material que foi empregado? Se for difícil, né, às vezes tem alguns termos que, por mais que a gente saiba que é mais comuns, mas tem pessoas que não vão saber. Vergas e contravergas, por exemplo. É um conceito difícil, né, de um leigo saber o que é isso. Então, você coloca uma imagem, põe uma legendinha, que ele vai conseguir pelo menos visualizar. Então, existe um elemento estrutural entre a minha janela e a parede. Se eu fizer alguma intervenção ali, pode ser que eu preciso recompor, porque eu preciso manter aquela parte como sendo uma viguinha, que ela faz parte de um outro sistema que chama contraverga, que vai fazer parte da minha parede. Tá? Então, é sempre pensando assim, se o cliente fizer uma intervenção, como é que vai ser o uso daquele local, como é que vai ser a operação, qual é o tipo de manutenção que precisa ser feita, informações que ele vai de fato usar quando ele estiver, né, vivendo ou utilizando aquele local. É bom a gente lembrar, né, que a gente sempre está em um ambiente construído. O seu trabalho é num ambiente construído, né? Sua casa, sua residência é num ambiente construído. A gente se locomove por vias pavimentadas, então tudo é construído de alguma forma. Então tem que ser mantido também. E quem vai fazer essa manutenção precisa receber a informação e compreendê-la. Tá? Por isso que é muito importante trabalhar essa informação. Ela tem que ser didática. Okay? Quando não for muito fácil explicar, porque é difícil explicar a virga, coloca uma imagem, né? A imagem vale mais que 1000 palavras. Então, utilize bastante da imagem. E agora, gente, que os manuais são, em sua maioria, digitais, a gente pode fazer manuais compridos, não tem problema. Desde que eles sejam didáticos, né? Ele vai ficar compridinho, mas tem um monte de imagem lá, então fica fácil de ler. E a gente tem que lembrar que a pessoa também não vai ler o manual de cabo a rabo, né? É muito raro. Muito raro a pessoa ler o manual igual ler um livro, né? O que vai acontecer é, quando ela for fazer uma manutenção, for fazer uma personalização da unidade dela, ela vai ler os sistemas que a interessam. E quando ela abrir no sistema alvenaria, tem que ter lá todas as informações que interessam para ela. Tá? Fácil, de fácil acesso. Tá? Então é por isso que a gente sempre bate nessa tecla que o manual precisa ser o mais didático possível. Outro item, né, não entregar no formato correto. Muita gente entende que eu posso entregar ele de forma eletrônica ou impressa. Ok, você pode, né? A norma inclusive fala sobre isso, mas ela coloca uma nota, vamos ler? O uso dos meios eletrônicos é permitido desde que sejam de fácil operação e entendimento e que possuam a alternativa de reprodução dos conteúdos em meios impressos, sendo facultada ao usuário a solução de uma via impressa por ocasião da entrega da obra. Isso é muito sério, porque a gente vê aí, né, o advento de vários aplicativos genéricos, né? Outra vez, o pessoal faz um aplicativo e só muda a capinha dele com o nome da obra.
e acha que isso pode, mas quando você vai tentar imprimir, você não consegue imprimir do aplicativo diretamente, ele não vira um PDF. E isso é preocupante porque não é o requisito que está na norma. A norma fala que é preciso entregar uma versão que ela pode ser digital, mas que se o cliente quiser, ele pode imprimir. Tem essa reversibilidade, tá? Porque alguns clientes gostam de ler no papel. Então, se não tiver como imprimir, você não está atendendo o requisito normativo. Então, a gente precisa ser bastante crítico, né? Nem toda nova tecnologia vai ser aceita e vai ser convertida, né, em uma boa ideia se ela não tiver dentro de si todo o atendimento normativo. Senão, você vai estar se colocando em uma situação de risco, né? A construtora ou você, como elaborador, né, acreditando que está fazendo uma proposta melhor, a construtora te exige fazer alguma coisa no estilo de um aplicativo, você contrata um serviço com um terceiro e depois descobre que não está entregando o formato adequado. Tá? Então, ele precisa sofrer essa possibilidade. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando vai entregar em formatos do tipo EPUB ou aplicativos, porque não necessariamente eles vão ser fáceis de imprimir. E a pessoa, né, que recebe, o usuário final que recebe esse manual, ele precisa ter essa possibilidade. Se ele quiser imprimir, é fácil. Tá? Esse é o ponto. Bom, e agora vamos falar das ferramentas para elaborar o manual do proprietário. Tá? E aqui, quando a gente fala de ferramentas, é bom nós lembrarmos que existe uma diferença entre equipamentos e ferramentas. O equipamento que a gente utiliza para fazer o manual do proprietário, por exemplo, seria uma máquina fotográfica, tirar fotos, né, no lugar. Você pode usar o seu telefone, celular, mas eu geralmente utilizo máquina fotográfica mesmo, principalmente em função do flash. Eu ainda acho que os celulares, né, eles ainda não têm a capacidade de deixar aquela foto bonita igual a gente tem de máquina mesmo. Tá? Então é uma preferência que eu tenho. Embora em algumas situações o celular consiga atender para fazer uma boa foto, tá? É importante só lembrar que não é de equipamentos que a gente vai fazer o manual, né? Mas é muito mais de ferramentas. Então, quando eu falo de ferramentas, são exatamente com o que você vai trabalhar para elaborar o seu manual, tá? O que você vai utilizar. Então, quando eu fiz esse comparativo, eu não estou falando de ferramentas, né? Claro que elas são importantes dentro do que você vai fazer. Então, se for o caso de manual ter uma boa máquina fotográfica, às vezes utilizar um drone para fazer uma foto bonita, né? Foto aérea do empreendimento. Mas não é disso que a gente está falando aqui, né? Aqui nós estamos falando das ferramentas que vão dar qualidade para o seu trabalho, tá? Uma qualidade de ser realmente um livro, né? Você está realmente elaborando um livro. O manual proprietário, assim, é muito raro ele ficar com menos de 250 páginas. Muito raro. Porque ele tem muita informação, né? A gente precisa compilar muita coisa. Eu vou falar dos fornecedores, vou colocar a plantinha do apartamento, eu vou falar das garantias, e eu, claro, eu vou falar também das manutenções, dos descritivos, né, dos sistemas. Então, quando você compila tudo isso para deixar num único documento, ele fica com várias páginas. E a gente tem algumas recomendações para você que está entrando nesse mundo do manual, né? É importante caprichar. Então, o Word não é a ferramenta adequada para você fazer a elaboração do seu manual, tá? O Word é uma ferramenta que é ótima quando você trabalha apenas com texto. Mas quando você utiliza textos e imagens, ele já perde totalmente para outras ferramentas que têm essa habilidade de fazer o casamento entre imagens e texto com mais praticidade, tá? A gente te dá duas opções. Uma delas é a Publish, que é uma ferramenta da própria Windows, né? Então, quando você contrata aquele planinho lá do pacote Office, você já recebe esse Publisher de graça. Ele faz parte do pacote Office. E ele é uma ferramenta boa, né? Ela tem a capacidade de trabalhar textos e imagens com bastante qualidade. Mas a gente tem uma ainda melhor, que chama InDesign, porém ela é paga, tá? Ela tem um valor aí que você paga mensalmente, mas pelo custo-benefício eu acho que ela é ótima. Se vocês tiverem interesse, é só colocar lá na internet, né, no Googlezinho, Adobe InDesign. Eu acredito que agora a mensalidade desse Adobe está em torno de R$130, alguma coisa do tipo, mas você ganha muito tempo, né? Ele realmente é uma ferramenta mais avançada e que te dá várias opções que o Publisher não dá, mas para começar, o Publish atende bem,
tá? Você vai investir um pouco mais de tempo, mas ele vai deixar o seu trabalho com a qualidade que você precisa. O que eu não posso fazer, entregar, é essa coisinha com cara de Word aqui, né? Que fica parecendo trabalho que você faz em faculdade. Não é isso que a gente vai fazer para entregar para um cliente que comprou um apartamento, né? Comprou a casa da vida dele, precisa receber alguma coisa melhor, né? Diferenciada, tá? Então não pode fazer esses trabalhinhos assim que tem cara de amador. Precisa caprichar um pouquinho. E a ferramenta Pult, ela é fácil de aprender, né? Então a gente fala sobre isso aqui porque é um item que eu não vejo quase ninguém comentando quando falam de manuais e como elaborar manuais, né? Fica sempre implícito que a pessoa vai adivinhar qual que é a ferramenta que ela precisa utilizar para elaborar os manuais. E aqui a gente está te dando essa dica. Não utilize o Word. Utilize qualquer outro programa de diagramação de textos e imagens, se tiver outras opções que você se adaptar melhor. Essas duas são as mais conhecidas, mas é claro que tem outras, né? Do Linux e outras formas de plataforma que você pode utilizar, tá? Essas duas que a gente está te oferecendo, que é a Publish e a Adobe InDesign, são as mais conhecidas, tá? Então, é importante que você utilize uma boa ferramenta de diagramação. E o que a gente sugere é o Publisher, que ele tem, tá vendo? A possibilidade de você casar a imagem com texto. Então, cada bloquinho que você vê aqui tracejado é um texto, mas quando você imprime esses tracejadinhos não ficam, né? É só para você ver mesmo o limite da caixa de texto, da caixa de imagem. Você consegue colocar setinha. Então, para fazer esquemáticos é muito fácil, é muito tranquilo, tá? Ele é uma ferramenta excelente. A gente, para começar, né, a atuar nessa área, ela atende bem esses requisitos e não deixa o trabalho com cara de amador, né? Cara de que saiu de um Wordzinho ali, que se você der um Enter, desconfigura toda a página, tá? Então é isso que a gente quer passar para vocês aqui. E agora a gente vai ver um manual na prática, né? Primeiro, para elaborar esse manual é muito necessário que você converse com seu cliente sobre os documentos que são requisitos para a elaboração do seu manual, né? É impossível fazer um manual sem ver, por exemplo, os projetos dos sistemas, as instalações. Então, no primeiro momento, o primeiro contato, né, que você vai ter, depois que fechou, né, já fez a proposta, vai começar a fazer esse trabalho, a primeira coisa que você precisa é de informação. E as primeiras informações vão vir de projetos, vai vir de contratos, de terceirizados, que a empresa construtora, né, contratou para fazer alguns serviços que não é ela própria que vai fazer. Elevador, não é a construtora que faz, né? Sistema fotovoltaico, piscina, geralmente ela contrata uma empresa para fazer. Então, esses serviços que são muito específicos, é necessário pegar qual que foi a empresa contratada para ela passar as informações de materiais, procedimentos executivos, para passar a informação adequada de manutenção. A gente pode ter, por exemplo, piscina, e tem aquelas informações de manutenção da piscina que são mais gerais. Porém, algumas piscinas têm sistemas específicos de filtragem, ela pode ter um sistema específico de rejunte, que precisa ser trocado um pouco mais de uma velocidade um pouco menor, por questões de degradação da cor, né? O condomínio foi feito com uma estética específica, então para manter aquela cor ele pode precisar de ter uma periodicidade um pouco menor do que a média. Então essas questões você vai levantar com informação, por isso é necessário, quando você já fez seu checklist, né, levantou todos os sistemas, aí você começa a levantar quais são as dúvidas. O que eu preciso que o meu contratante me fale para eu colocar no manual. E outro ponto são os esclarecimentos. Depois que você recebeu, né, esses documentos, você vai avaliar a informação. E aí, quando tiver finalizado essa análise, você vai retornar para o seu cliente algumas dúvidas, que realmente questões que podem ter ficado não muito claras no projeto. Às vezes o projeto apresenta um sistema que foi executado de forma diferente quando você visitou a obra. Então essas questões deverão ser levantadas no momento da elaboração, né, antes da entrega da primeira revisão, para o cliente já avaliar aquela situação. Né? É muito complicado quando às vezes a gente entende que você elaborando, né, essa questão não está muito clara, vou deixar a dúvida para ele responder. Mas é interessante fazer isso antes da primeira revisão, né, da primeira entrega, para deixar o mais
fácil possível, né? A gente tem que lembrar que o engenheiro de obra é uma função extremamente cobrada, muito ocupada. Final de obra, então, que é quando geralmente nós somos contratados, né? Eu tento modificar isso na mente dos meus clientes, contrate o mais antecipadamente possível, né? Quanto antes a gente entrar na obra, melhor. Mas, infelizmente, em alguns casos, não é possível. Então, a gente fica um pouquinho mais jogado pro final, e é no final que tudo está acontecendo. O engenheiro está doido lá, correndo para um lado para o outro, fazendo mil coisas, e às vezes não tem como te dar toda a atenção necessária para você elaborar um bom serviço. Então é necessário que você tente, né, recorrer a todos os recursos que você tiver para tirar dele, no máximo, né, essa carga de informação, de ter que revisar muita coisa quando receber a primeira versão do manual. Tá? A gente quer ser sempre um facilitador, oferecer o melhor que a gente tem em termos de execução e tentar entregar para eles o melhor possível para facilitar a vida deles também, né? Me contratou para fazer o serviço, então eu quero entregar a melhor forma possível daquele serviço para ele já fazer algumas revisões pontuais, né? Porque é claro que ele, estando na obra no dia a dia, ele vai saber muito mais do que eu, que entrei já no final, estou pegando a obra ali de pronta, né? Não vou entender todos os detalhes. A gente tem que ter essa visão, a gente tem que ter essa internalização de que não vai ser possível, né, entregar todas as informações perfeitas, mas a gente vai se esforçar para entregar elas da melhor maneira possível. Tá? Então, o primeiro ponto é esse, a comunicação do cliente para você iniciar essa atividade. E aí começa então a sua sistemática. O que você vai avaliar? Pegando aquele exemplo, né, do sistema hidráulico, a gente pode lembrar que tem a origem do sistema. Eu vou lá embaixo, vou receber essa água, de onde que ela vem, qual que é a concessionária, onde está o hidrômetro, isso tudo eu vou falar para ele. Como é que é a medição, né? Essa medição é individualizada, tem o cavalete já instalado ou não, ou você já entregou o hidrômetro instalado, não tem essa previsão, então já falo de uma vez que é uma medição única e vai ser rateado depois no condomínio. Essas informações você vai ter que passar, tá? É obrigatório. Então eu recebi essa água da concessionária e geralmente, né, quando o edifício ele tem mais de 4 pavimentos, ele vai precisar de um sistema de pressurização, de bombeamento, né, para levar essa água para o reservatório superior, que então vai destiná-la por gravidade até as unidades. Então eu vou precisar de ter as prumadas, vai ter a bomba de recalque lá embaixo, vai ter todos os pontos de consumo posteriormente, lá em cima do barrilete vai ter todas os registros, né, de uso e fechamento das prumadas, vai ter também o sistema de pressurização. Se tiver sistema de aquecimento central, lá em cima vai ter os queimadores ou as placas de base solar com os boilers. Então eu tenho todo um sistema que recebe essa água, leva ela lá para cima, depois que distribui essa água da forma como foi pensado, se é água fria, se é água quente. Então, para cada uma desses subitens, né, eu vou ter um capítulozinho no meu manual para explicar como é que dá a manutenção no registro, como é que dá a manutenção na prumada, como é que dá a manutenção no boiler, as bombas, por que são duas. Isso tudo a gente vai falar na sistemática dos sistemas envolvidos dentro de uma edificação. As válvulas redutoras de pressão. E vendo esse exemplo, a gente tem, né, a grande mãe, como eu falei, né, o sistema mãe, que é as instalações hidrossanitárias, e vários pequenos sisteminhas filhos. Né? Então, cada sisteminha filho é um capítulo que contém subitens. Tá? E ele vai ter os seus próprios sistemas de manutenção. Então, para cada um item, eu posso ter várias manutenções vinculadas àquele item. E os sistemas prediais, né? Como que eu faço para levantá-los? Essa é a pergunta de milhões, né? Então a gente vai falar novamente daquela abordagem sistematizada. É importante lembrar que o prédio é um conjunto de sistemas. E quando eu vou olhar lá da norma, ela já te dá uma sugestão. Essa tabelinha, inclusive, é da norma 14037. Então ela vai falar que o manual precisa ter uma apresentação, vai falar das garantias e das formas de assistência técnica, para quem que a pessoa vai ligar, né? Vai apresentar um memorial descritivo, vai falar dos fornecedores, e aí ela apresenta uma subdivisão do que seria
os capítulos de operação, uso e limpeza. E aqui a gente tem sistemas hidrossanitários, sistemas eletroeletrônicos, sistemas de SPDA, sistema de ar-condicionado, ventilação e calafetação, sistema de automação, sistema de comunicação, sistema de incêndio, fala de fundações e estruturas, vedações, revestimentos, pisos, coberturas, jardins, paisagismos e área de lazer, esquadrias e vidros, pedidos de ligações públicas. Tá? Ela coloca tudo isso daqui. Vejam que não tem, por exemplo, um capítulo que chama fachada. Ficaria, está implícito que ficaria dentro aqui de revestimentos internos e externos. Então, em alguns pontos, eu acho que é importante abrir um pouco mais essas subdivisões de sistemas prediais, tá? Por quê? Cada edifício é um conjunto de sistemas, então eu preciso abrir ao máximo esses sistemas para não esquecer de nenhum. E uma boa forma de você verificar o que tem na edificação é entender como a própria construtora vê aquela obra. Como que ela fez o orçamento? Como que ela fez o planejamento? Claro que ela vai abrir em vários sistemas, subsistemas, itens, até chegar no elemento. Então, quanto mais aprofundado for a sua análise, melhor será para a avaliação e elaboração do manual do proprietário. Tá? Então, quando você for analisar, você abre entre esses grandes sistemas e vai ampliando, né? Vai dando um zoom na sua tela. Tá? Então, nesse caso, se a gente pegar o exemplo, né, dos sistemas hidrossanitários, eu tenho que criar uma linha. Mas quando eu abro ele um pouquinho maior, eu dou um zoom, nesse sisteminha eu tenho água quente, a gás, água quente de fonte solar, esgotos e drenagens, fossa séptica, tem muito condomínio que utiliza esse sistema, irrigações, louças e metais, níveis de pressão. Aqui eu estou falando de válvula redutora de pressão, de bombas, né, de bolsas e blocos que a gente utiliza para manter a pressão dentro daquela edificação de forma constante. Poço artesiano, ainda tem muitos prédios, né, que entregam essa facilidade para o condomínio. Se tiver poço artesiano, quem que faz o controle de qualidade dessa água, né, que é super importante. Você não pode beber uma água que não seja potável. Então eu preciso falar com muita exatidão o que tem que contemplar naquele sistema. Eu posso ter reservatórios de água, sistema de reuso, spas, banheiras. Então, dentro da própria instalação hidrossanitária, eu tenho várias possibilidades. Eu vou analisar dentro daquele sistema quais são as possibilidades que aconteceram na obra que eu estou avaliando para fazer o manual do proprietário dela. Tá? Então, eu sempre vou abrir o meu checklist o máximo possível, dou um máximo de zoom para conseguir verificar. Por quê? Se eu pegar que aquele sistema tem água quente de base a gás, então eu vou falar da água quente, vou falar da sua tubulação, vou falar também dos queimadores, da distância que os queimadores podem ter de alguma tomada. Isso acontece, né, de deixar muito pertinho. Ou seja, o condomínio, depois que recebeu, vai lá e passa uma tomada que não pode perto dos queimadores a gás. Isso é um risco enorme. Então eu preciso deixar isso bem claro. Se tiver algum sistema de gás que entregue dentro da unidade, né, eu tenho aquecedores que eu vou inserir na unidade, então cada unidade vai comprar o seu próprio aquecedor. Eu preciso falar muito do sistema de ventilação. Como aquele aquecedor será instalado, vai precisar de coifa, como é que vai ser a entrada de ar e a renovação de ar no ambiente que ele for instalado. Se ele for instalado, por exemplo, na área de serviço, eu tenho que ter uma janela, ela tem que ter uma veneziana que não pode ser fechada. Então, aquela unidade, o cara não pode colocar, por exemplo, uma cortina que vede ou um armário em cima da janela. Ele vai ter que deixar aquela área para circulação de ar. É importantíssimo, né? Questão de segurança mesmo. Tá? Se tiver algum vazamento de gás, ele dá uma recirculada pelo menos, tá? Então é dessa forma que a gente levanta essas informações, ok? E a cada item eu vou levantar todas as atividades que ele precisa fazer do sistema de manutenção. É essa daqui que vai sair a minha base para o manual. Então eu não tenho como fazer um manual padrão para todas as obras, é impossível, porque o nível de detalhamento que a gente entra, né, ele vai diferenciar demais dos sistemas que aquela obra vai empregar. Mas eu posso ter uma base muito completinha para eu conseguir fazer o meu checklist de avaliação
daquela edificação para fazer o manual proprietário dela, tá? E a cada sistema novo a gente pega, né? Às vezes tem sistemas que não tem nem normas ainda, né? Tem que pedir para o fabricante me informar como que faz aquela manutenção para eu passar para o usuário final. Mas eu já coloco num históricozinho de manutenções. Então, quando eu vou abrir o próximo empreendimento, se tiver mais ou menos aquele sisteminha, eu posso aproveitar bastante informação. Tá? Eu já conheço aquele sistema. Então, eu posso contribuir para já passar algumas informações para a própria construtora, que às vezes nem ela conhecia bem o sistema. Ela está empregando pela primeira vez naquela obra. Então, é importante a gente também contribuir com conhecimento para a construtora. Quando eu falo isso, realmente a gente contribui bastante, né, nesse microambiente de construtora e cliente, porque você pode levar a ela alguns conhecimentos que evitam que ela passe por problemas com seus clientes, tá? Então, é importante ter mesmo essa troca. E vejam que é dessa forma que a gente trabalha. Olha, quanto mais eu dou um zoom, mais eu abro para conseguir levantar todas as informações que eu preciso passar para o meu cliente final. Então, ele vai receber aquela informação super completa, só que do item que existe na unidade dele ou no empreendimento que ele atua, ok? E a gente sabe que esse é um assunto, né, que eu coloquei para vocês um único exemplo de uma única linha, de um único sistema, e ele é muito aberto. E é muito difícil a gente conseguir, né, já passar e conseguir navegar em tudo isso de uma forma rápida. Então, como que a gente acelera esse desenvolvimento, né? São muitas normas, como é que eu navego por todas elas sem me perder? Eu te dou um conselho, né? A gente pode sempre buscar ajuda, né? Buscar outras pessoas que já fizeram para acelerar esse desenvolvimento. E é disso que nós vamos falar na aula de amanhã, tá? Que nós vamos apresentar os manuais, né? A mão na massa mesmo, alguns detalhes, né? Que a gente levantou em algumas obras específicas que pode acontecer, né? Com vocês estiverem elaborando algum manual neste momento. Então a gente vai apresentar como é que é um produto final do manual do proprietário de várias formas, né? Em vários modelos que vocês conseguem verificar para poder entender melhor como que fica o manual pronto, tá? E eu gostaria de falar para vocês, né, que nós temos também uma nova turma para ser aberta do curso Manual do Proprietário na Prática, tá? Vai ser aberta na segunda-feira agora. Então nós convidamos vocês a participarem conosco dessa nova turma. E a gente volta a se encontrar então amanhã, na nossa próxima aula, em que nós vamos apresentar um Manual do Proprietário na Prática, para vocês verificarem como é, tá? Visualizarem o material finalizado. Novamente, né, ficam os nossos contatos aí à disposição para se quiserem enviar mensagens, né, tirar dúvidas, nós nos colocamos à sua disposição, tá? E eu gostaria de agradecer a vocês que participaram conosco, né? Nosso muito obrigado e boa noite.